Agora mandar um recadinho aqui para os nossos telespectadores. Pessoal, confiram se vocês estão inscritos no canal aqui no Irmãos Dias. Aqui em cima, dá uma olhadinha se o botão tá lá, inscrever-se ou se tá inscrito. Porque o YouTube fez uma limpa aí, tem muita gente falando que estava inscrito, do nada não tava mais, então dá uma conferida, tá? E não esquece, já aperta o botãozinho de curtir aí, que ajuda muito a gente a manter esse canal gratuito. Agora eu quero fazer uma pergunta pros dois. Vamos falar um fundo cada um que vocês levariam pra aposentadoria de vocês, olhando o cenário de hoje. Aquele fundo que vocês falam, puta, esse aqui é muito bom, esse aqui paga um rendimento legal, se for tijolo tem imóveis interessantes. Qual seria? Se quiserem falar dois também, fica à vontade. Vamos lá. O privilégio de puxar essa dianteira aqui, eu vou pegar aquele fundo que é um 2 em 1, tá? O KNRI 11. Esse é um fundo que dificilmente tu vai comprar ele numa barganha, também dificilmente tu vai ter problema com ele. E é exatamente por isso que quando tu diz que é para uma aposentadoria, ele é um fundo que ele me chama a atenção. Aquele fundo que eu recomendaria para minha mãe, para minha avó. É metade galpão, metade laje, Metade galpão, metade laje. Já grosso bem modo. Certinho ali, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Meio a meio. E, enfim, são ótimos imóveis, uma gestão super competente. E me chamou a atenção, conversando uma vez com o gestor do fundo, ele me disse o seguinte, ele disse, Fai, a gente já fez no passado de entrar em contato com alguns investidores do fundo, basicamente os correntistas do Itaú, para entender um pouquinho o perfil deles, né? Quem são eles, o que eles esperam no fundo, o que esses caras querem. E ele disse que, ele conversou com um monte de gente, e ele disse que, cara, eu conversei com uma senhora de idade que ela literalmente vivia com a renda que ela recebia dos fundos imobiliários e o KNRI era uma grande posição que ela tinha. Então, uma oscilação ali na renda, para ela fazia uma diferença muito grande. E ele tomou aquilo, claro, não foi o único depoimento, isso foi que ele me usou de exemplo, para determinar muito do que se faz ali na gestão. Então, é uma gestão super cuidadosa, super conservadora, que busca preservar patrimônio e, eventualmente, fazer ele crescer e remunerar bem esse patrimônio. Então, ele cai como uma luva para essa história da aposentadoria. Não vai te incomodar, também não vai ficar rico com ele, não é isso, né? Aposentado, tu já teve a vida inteira, já juntou teu dinheirinho, né? Vamos combinar. Agora é hora de botar ele em segurança para render. E aí esse fundo, ele cumpre esse requisito, além do que ele é diversificado, uma gestora impecável. E essa visão do gestor sobre os investidores, que determina muito das decisões que ele toma lá com os ativos do fundo, eu achei maravilhosa. Foi o único gestor que eu ouvi algo desse tipo até hoje. Preocupado com o cliente final, preocupado com por que ele investe no fundo, né? Genuinamente preocupado com o investidor que tem exatamente esse perfil. Legal. E você, Marcos? Não, o Marcelo roubou minha ideia. Roubou né? então, É bom, porque aí a gente tem que ser outra ideia, né? A gente vai tirar no para o ímpar para ver quem responde primeiro agora, né? Vacilei nessa. Mas o KNRI, ele tem esse benefício até por ser híbrido, né? Se for para escolher para carregar para aposentadoria, fica difícil um único, né? Justamente pela ciclicidade de cada um dos segmentos, né? Claro. Mas eu diria, então, como alternativa ali, dado que o Marcelo roubou uma ideia, um HGRU, por exemplo. Eu gosto bastante, eu acho que se enquadra em tudo que o Marcelo... Mesmo sendo muito focado ali em Pernambucanas? O pessoal pergunta muito isso, né? Na verdade, ele comprou, né, um lote de imóveis da Pernambucanas. Não acho que é uma concentração tão significativa assim, mas vem reduzindo porque ele vem realizando a venda individual de cada um desses imóveis e oferindo, assim, rentabilidades de 2 dígitos, muito acima da inflação. Um dividendo super alto, né, recentemente. E ele tem essa configuração da proteção patrimonial. Desculpa eu te interromper, mas aqui a Pernambucanas foi uma transação muito emblemática. E a turma acha, nossa, tem uma super concentração em Pernambucanas. Pernambucanas é a 3ª maior receita do fundo. Exato. A 3ª. Então, a preocupação não é Pernambucanas. Mas é que, como foi... Todo mundo tem essa impressão, porque foi uma transação emblemática. Mas ele tem antes Carrefour, se não me engano, e a Edux, né? Isso. Antes da Pernambucanas. Então, nem é ela. É um fundo maravilhoso, super diversificado. Tem muito ativo, né? Exato. Fica genial. E ele vem fazendo essas vendas a condições muito interessantes. E olha que legal, né? O gestor, né? Ele
faz toda a diferença, assim, para fundos imobiliários também, né? Então, a jogada dos caras foram basicamente comprar um lote de 60 e tantos imóveis pernambucanos com uma condição bastante interessante. E aí, beleza, compramos de um grande investidor, né, e pagamos um preço que a gente entendeu que era barato. E aí ele começou a vender individualmente esses imóveis para pequenos investidores daquelas cidades, né? Então a gente no Brasil ainda tem muito disso, né? Sim. Então o investidor, muitas vezes assim já consolidado, quer um imóvel para sua aposentadoria, né? E né, daquela região, ele gosta de comprar imóveis na região onde ele reside, do interior de São Paulo, por exemplo. E esse cara topa pagar mais caro por um imóvel que vai trazer o conforto que ele procura. E aí vem sendo feitas essas vendas a preços mais elevados, destravando o ganho de capital acima da inflação para os cotistas, vem sendo distribuído. Um negócio que eu acho muito legal da CSHG, vamos ver se isso se mantém, né, daqui em diante com essa movimentação para o Pátria, mas é basicamente distribuir os ganhos extraordinários só no final do semestre para trazer a previsibilidade, né, do pagamento de rendimentos para os seus cotistas, que configura também no que o Marcelo comentou, dessa importância, né, para o investidor que está procurando ali uma estabilidade dos seus rendimentos para a aposentadoria. Então acho que se qualifica bastante nisso. E os imóveis de varejo em questão, eu entendo assim que a ciclicidade deles é diferente, assim, por exemplo, de lajes corporativas, que é super sensível à atividade econômica, né, o próprio logístico, que tem uma dinâmica diferente. Então, eu viria com essa ideia aqui, se fosse para dar uma dica, a HGRU muito em função disso. Agora, é um fundo que ele não está negociando hoje a um preço super atrativo. Eu esperaria um segundo momento, porque ele vai chamar uma emissão de cotas em algum momento aí nos próximos meses, né, como ele vem negociando bem acima do patrimonial, mesmo com custos associados ali à emissão, deve vir a uma condição mais interessante do que o atual patamar de preço. Mas é um fundo que realmente eu entendo que é para carregar para longo prazo mesmo. Eu até ia fazer um adendo aqui de duas coisas que eles falaram, que é, pessoal, KNR11. Muita gente fala assim, eu vou colocar minha reserva de emergência lá. Não, ok? Porque ele não oscila tanto, dá para eu colocar lá se eu precisar. Não. Mais uma vez, tá, pessoal? Não é para colocar, eles sabem, no KNR11 reserva. E outro adendo a gente acabou de falar que é aposentadoria. Ou seja, fundo imobiliário, a gente vai ver o quê? A renda passiva, os dividendos que você vai ganhar. Então, cuidado, porque a gente tá vendo muito gira-gira de carteira. Vou vender esse aqui que tá caro, vou comprar. E às vezes a pessoa não tem experiência. Então, fundo imobiliário não é, vou vender daqui 2 dias. Cuidado, então lembra, aposentadoria e reserva de emergência não é em fundo imobiliário. Mesmo que seja que nem o Marcelo comentou, um fundo, né, que é mais seguro, que oscila menos, não paga, né, lá tantos dividendos como outros, mas cuidado, tá, turma?